imposto de renda. Como declarar despesas com saúde para evitar cair na malha fina? Fomos buscar um especialista ao nosso lado, a Iris Sintra Basílio, ela que é advogada especialista em direito. Ainda tem gente que, obviamente, né, vamos dizer assim, por esquecimento, faz algum detalhe aí em relação a despesas com saúde de forma errada e depois ainda cai na malha, Iris. Bom dia. Bom dia a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Mix. Com certeza, todos os dias. São muitos detalhes no preenchimento da declaração e hoje em dia todo o aparato tecnológico que a Receita Federal tem faz com que esses cruzamentos eles sejam muito eficientes e muitos contribuintes ainda caem na malha, especialmente em virtude das despesas com saúde. O que é que... Muito bom dia, Iris, para você. Mas quais são os erros mais comuns na hora, por exemplo, de fazer essa declaração? Quando há esse cruzamento e, de repente, a pessoa acaba recebendo essa surpresa, mas muito negativa, de estar na malha fina, por exemplo, Iris. Divergência de dados. Então, tanto divergência de valores, como divergência de fontes, né, da clínica ou do profissional que recebeu aquele valor, quanto divergência de datas, a tentativa, por exemplo, de colocar despesas com dependentes que não são dependentes oficialmente. Então, tudo isso é muito comum em termos de malha fiscal de despesas com saúde. Quando o assunto envolve as empresas e, consequentemente, os planos de saúde que são pagos também em colaboração com ela, como é que esses beneficiários podem fazer a dedução? Essa dedução é feita, assim, a grosso modo, a gente precisa entender que o que vai ser deduzido é o valor que efetivamente aquele contribuinte desembolsou. Uhum. Então, quando tem uma empresa que fez um pagamento do plano de saúde, por exemplo, do funcionário, e não houve nenhum tipo de desconto do salário dele, ou não houve nenhum tipo de coparticipação, etc., ele não vai declarar essa despesa porque ele não teve esse ônus. O ônus foi 100% da empresa. Então, ela quem declara. É ela que vai declarar lá em termos de pessoa jurídica e das declarações que ela está obrigada. Mas se o funcionário não sofreu nenhum ônus, ele não tem como deduzir isso. E no caso do casal, marido, mulher, enfim, o casal, na hora de declarar, quando um e o outro decidem aqui, vamos fazer a nossa declaração separados, quais são os cuidados, o que é que podemos observar a respeito dessa situação? Elas podem ser utilizadas, essas declarações, um por outro, como é que pode funcionar isso? A despesa de cada um, né? É um casal, mas eles estão declarando de maneira separada. Cada um tem sua declaração de imposto de renda. Então, em regra, eles só podem fazer as deduções das despesas com médicos e tratamentos que forem relacionadas a cada um deles especificamente, e não o do outro. Entendi. É importante não misturar essas despesas, porque senão certamente vai cair na malha. Essa é a maior dificuldade, né, Marcos? Estamos falando, por exemplo, do casal ali, onde todo mundo muitas vezes manuseia as mesmas contas e na hora de separar, acaba ficando ali bem complicado de deduzir, né, Marcos? Em relação ao pagamento do plano de saúde a avós, né, a pais e avós, em que condições é possível deduzir também essas despesas? Essas despesas são possíveis de serem deduzidas, mas não é só pela questão do vínculo de parentesco. Então, é necessário que esses pais, avós e bisavós, eles sejam dependentes, efetivamente, da pessoa dependente na declaração de imposto de renda. E tem um limite para eles serem dependentes, que é de R$ 28.500 aproximadamente dos rendimentos deles. Então, se for acima disso, já tem que fazer a declaração separada desses pais, avós ou bisavós. Não pode colocar como dependente, mas se for dependente, pode deduzir normalmente. E os itens que são considerados essenciais para o tratamento, Iris? É muito importante isso. Próteses, cadeiras de rodas, eles podem ser abatidos também no imposto? A Receita não trabalha com o critério da essencialidade no tratamento. Ela trabalha com alguns critérios por grupos de despesas, por itens. Por exemplo, próteses, né? Próteses ortopédicas, próteses dentárias, aparelhos ortopédicos, eles podem ser, sim, deduzidos. Cadeiras de rodas... Cadeiras de roda tem que avaliar direitinho, porque isso não é amplo. Então, precisa ser demonstrado que aquela cadeira de rodas ela foi prescrita, tem uma nota fiscal com toda a identificação, de modo que isso possa ser abatido. Entendi. Agora, a gente vê muito oferta de serviço de pilates, né? Por conta do nosso dia a dia, sentando errado, enfim, muitos problemas relacionados à coluna, né, e postura. O Pilates também é considerado tratamento de saúde para dedução no imposto de renda? Depende.
Se ele for realizado por um profissional fisioterapeuta, sim. Porque a Receita ela trabalha com esses, a legislação ela prevê a possibilidade de dedução de despesas que sejam pagas a médicos, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais. Fora isso, aí provavelmente o contribuinte vai cair na malha. Então, se for um Pilates, por exemplo, por uma questão de saúde em geral, uma questão estética que a gente faz na academia ou numa escola de Pilates comum, que não tiver um profissional fisioterapeuta ali, essa despesa não vai poder ser deduzida. Agora, quando estamos falando de gastos com exames laboratoriais, Iris, falando também de imagem, exames de imagem, eles podem também precisar de algum tipo específico de comprovante para poder entrar nessa conta e, de repente, para ser deduzido? Para todas essas despesas, o que vale é a demonstração inequívoca de que a despesa aconteceu. Por mais que a Receita Federal ela exija ali, né, tenha um nível de exigência até muito grande, exija vários documentos. Porque, assim, uma coisa é a gente declarar, outra coisa é a gente ter toda aquela documentação guardada durante 5 anos para, se a gente for notificado, a gente apresentar. Então, muitas vezes a Receita faz muitas exigências, mas quando a gente avalia as discussões que foram para a Justiça, o Judiciário, ele diz não, a prova vai poder ser feita por qualquer meio. Então, recibo, nota fiscal, comprovante de pagamento, até uma declaração do profissional médico, por exemplo, tudo isso serve para esse tipo de despesa, inclusive para os exames de imagem, radiológicos e tudo mais. Uma realidade também de muitos casais, que são as despesas médicas dos filhos de pais separados. Como é que isso pode ser ajustado também? Desde que esteja classificado como dependente, esse é o padrão? Isso. Se os pais são separados, a gente tem que ver com quem está a guarda. Se é uma guarda unilateral, se é uma guarda compartilhada. Hoje a regra é guarda compartilhada. Se for unilateral, quem vai poder colocar como dependente é aquele genitor que detém a guarda do filho. Sim. Então ele vai declarar todas aquelas despesas. Se for uma guarda compartilhada, então os pais vão escolher qual dos dois vai fazer essa declaração, vai colocar esse filho como dependente. E se for um pagamento, por exemplo, feito via acordo, decisão judicial, pensão, etc., então essa despesa com saúde tem que estar prevista nesse acordo para poder deduzir. Uhum. E gastos como home care, né, que é o atendimento médico, né, hospital, o domiciliar, eles também podem ser dedutíveis nesse caso, Iris? Se as despesas, aí as decisões evoluíram, o entendimento da Receita evoluiu também para compreender que se as despesas com home care elas forem equiparadas a uma internação hospitalar, só que na residência, né, da pessoa, isso vai poder ser aceito, desde que tenha toda a documentação comprovando e aquela conta hospitalar. Então, muitas vezes existe uma estrutura de home care que é feito via contratação mesmo, de um hospital e de toda aquela equipe, aquele aparato. Nesse caso, sim. Mas despesas avulsas não vão ser provavelmente aceitas pela Receita. A retificação, ela também existe para despesas médicas na Receita, na própria declaração? A retificação existe para todo tipo de declaração que a gente faça para o físico, é só constatar o equívoco e voltar ali para aquela declaração e retificar. E é recomendável que isso seja feito antes de uma notificação, antes de uma autuação e uma aplicação de multa, por exemplo. Esses documentos exigidos pela Receita para apresentação, inclusive até declarações, elas precisam estar registradas em cartório, precisam ser documentos que venham apresentar algum tipo também de situações que venham oficializar que houve um investimento daquela pessoa que está tentando também inserir esses dados na Receita? Não há necessidade de documento com registro em cartório, firma reconhecida, ata notarial ou essas formalidades mais excessivas, digamos assim. Então, qualquer tipo de prova que demonstre que aquela despesa foi efetuada, ela pode ser usada para dedução da despesa médica. Nutricionista entra na conta também de dedução, considerado, ou vai depender também da situação, se foi realmente, se está lá entre os profissionais registrados capazes de fazer essa dedução também. Nutricionista não está entre os profissionais que estão listados. Então, em regra, essas consultas avulsas com nutricionistas e outras despesas desse tipo não vão poder ser deduzidas. Porém, se os gastos com nutricionistas, enfermeiros, assistentes sociais estão dentro da conta hospitalar, aí sim
a Receita aceita essa dedução como despesa realizada dentro de um hospital, por exemplo. Dentro do ambiente hospitalar, Dentro do ambiente né? hospitalar. Gente, esse assunto não se esgota aqui. Você vê que são várias perguntas, né? Várias frentes aí de trabalho em relação a isso, todas com saídas possíveis. O bom é isso, né? A Iris não trouxe nada aqui impossível. O que a Receita quer, obviamente, é a demonstração de boa-fé. Os profissionais da área de saúde, eles têm agora um formulário próprio, né, também para fazer essas anotações, o que significa dizer que se ele fizer e você não, aí vai ter, obviamente, já vai ter incongruência no resultado final, né? Iris Sintra Basílio, advogado especialista em direito, hoje falando aqui sobre imposto de renda, como declarar as despesas de saúde. Caso a gente tenha deixado de perguntar algo que você considere relevante ainda sobre o tema, a palavra final é sua. Por favor. Muito obrigada. Na verdade é isso, né? É de fato declarar receitas e despesas na sua declaração de imposto de renda que tenha comprovação documental. E esse é o momento de organizar documentos que estão faltando para justamente evitar cair na malha fina. Mas se cair, também tem jeito, é só responder às incongruências e esclarecer tudo que a Receita está questionando. Muito Obrigado, bem. Iris. Boa semana, Iris. 7 horas e 37 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Eu lembro que eu trabalho no oferecimento de Med Rádios, está com você também para cuidar do seu coração. Na Med Rádios você faz consulta de prevenção até as cirurgias cardiológicas, angiotomografia de coronárias, ressonância cardíaca, cateterismo, angioplastia, colocação de marca-passo, tudo com equipamentos modernos e uma equipe formada nos grandes hospitais de São Paulo. Acesse as redes sociais da Med Rádios, @Med Rádios, saiba mais, ou ligue 4009-0061. Med Rádios e você, juntos pela vida. Jornal